Boa noite, amados irmãos, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o livro de Efésios, capítulo 2. Vamos tentar compreender um pouco dessa mensagem tão importante, dessa carta tão grandiosa para a igreja em todos os tempos. Às vezes a gente fica achando que a Bíblia foi escrita só para aquela época. De fato, quando Deus colocou no coração do homem, o objetivo daquela carta era atender uma situação daquela época. Mas, por se tratar da palavra de Deus, ela transcende todos os tempos. Então, aquilo que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ela é para mim, para você e para o amanhã. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, a palavra de Deus é atual, é fantástica, é maravilhosa, é tremenda. Então nós vamos ler aqui, eu quero ler alguns versículos do livro de Efésios, capítulo 1 e 2. Vou ler alguns versos para que a gente possa tentar entender, porque nós vamos trabalhar hoje sobre os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Este é o tema do nosso estudo de hoje, certo? Então eu quero ler Efésios capítulo 1, vou ler do 1 ao 4. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vou ler agora, queridos, capítulo 2, verso 1 e 8 e 9. Capítulo 2, verso 1 diz assim: E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Vou ler o 4 também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8: Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Como é bom poder ler e meditar na palavra. Eu quero nesse instante orar com você para realmente iniciarmos este estudo. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. Tu és um Deus tremendo, um Deus soberano, um Deus que nos ama incondicionalmente. Eu te louvo, ó Deus amado, que o Senhor nos deu essa ferramenta de trabalho, enquanto a tua igreja está temporariamente impedida de se reunir. Pai, nós te louvamos porque nós podemos usar esse meio, a internet, que pode ser bênção nas nossas vidas, para que nós possamos transmitir a tua palavra. Eu te suplico, ó Deus amado, que seja a tua palavra, seja trazida com autoridade e poder, porque é a tua palavra que não volta vazia. Que sejamos apenas um instrumento teu para falar nos corações. Eu te suplico para cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja enriquecida, que seja, Deus amado, edificada, que seja, Deus, que haja um crescimento na vida dessas pessoas e sejam despertadas. E quem sabe até mesmo convertidas a ti. Te louvamos, ó Deus amado, suplicando que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito. E cada pessoa que ouvir seja tocada pelo teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então tentar entender um pouco. A carta aos Efésios, essa primeira parte, ela é maravilhosa, porque ela trata de um assunto extremamente importante, a nossa salvação. Nós temos que partir do princípio, aquilo que a Bíblia nos diz, que o homem
sem Deus está perdido. Não há como duvidar disso. Isso é inquestionável. E a salvação é um dom inefável de Deus. É um dom grandioso, porque nós, conforme lemos o texto, o homem vivia perdido eternamente. Ele estava totalmente perdido. Não havia a menor chance. Nós não tínhamos a menor possibilidade de alcançar a Deus, de receber a salvação pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. É isso que Paulo trabalha com Efésios. Ele diz que pela graça sois salvos. Nós vivíamos nas trevas e Jesus nos trouxe a sua maravilhosa luz, nos trouxe a salvação. Nós fomos salvos e essa salvação precisa ser compreendida na sua inteireza e na sua extensão. Sabe por quê que nós temos que entender? Que é fundamental esse entendimento. A salvação está disponível e é acessível. Não há ser humano na face da terra, em todas as épocas, que não tenha possibilidade de ser salvo. Porque tudo que se precisava ser feito para que isso pudesse acontecer, Deus o fez. Agora só depende do ser humano, da sua escolha. Isso é fundamental, que a salvação está disponível e é acessível. Então a parte mais importante, a parte que era impossível ao homem fazer, Deus fez. A nós cabe pela fé aceitar isso. É isso que Paulo trabalha, é isso que Paulo quer mostrar aos Efésios e a nós, que nós não merecemos. É uma graça da de Deus. Aí nós vamos usar muito essa palavra graça, porque graça é um dom de Deus. É um favor que eu não mereço, é um favor que você não merece. Senão não seria graça. A graça de Deus restaura o homem para o louvor da sua glória. Veja bem o verso 6 do primeiro capítulo. Para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Temos vivido hoje, temos presenciado uma inversão total de valor. Hoje, o que se valoriza é o ter. As pessoas querem ter tudo a qualquer preço. Não importa. Quando a pessoa quer uma coisa, ela vai buscar. Então, ela investe valor. Ela valoriza muito mais um aparelho de celular do que o seu irmão, do que o próximo. Ou seja, há uma valorização do ter. Nós somos levados, somos incentivados todos os dias para ter as coisas, a qualquer custo. Então, essa inversão de valores mostra que as pessoas estão deixando o que é importante. A vida tem sido deixada de lado. Mas sabe o que me chama a atenção? É que com esse problema do coronavírus, as pessoas estão sendo levadas a valorizar a vida, a valorizar as relações. Vocês devem ter visto, acompanhado, esse Dia das Mães totalmente atípico. Um Dia das Mães totalmente diferente. Que é comum na época, no Dia das Mães, nós nos reunimos com nossas mães. Estávamos juntos almoçando, cantando e conversando. E muitas pessoas viajam longas distâncias para ver sua mãe. Que coisa maravilhosa. Esse ano, vocês puderam ver. Aquele que não mora com a sua mãe, acompanhou de longe. Muitos aí vieram lembrancinha, um presente. E eu vi alguns depoimentos que as pessoas com lágrimas falavam assim: eu quero tanto abraçar minha mãe. Não é? Então, começa a dar valor nas relações pessoais, no ser e não no ter. E isso a gente precisa entender porque a salvação, Deus criou para o louvor da glória dele. E nos deu gratuitamente no amado, em Jesus. Por isso, a graça de Deus ela é enorme, ela é grande, ela é imensurável. É o maior tesouro que eu e você possamos ter. Não há nada maior do que isso. Não há milagre maior na face da terra. A gente presencia alguns milagres, pessoas sendo curadas de doenças terminais, de doenças que a medicina fala não tem condições, é impossível.
mas não existe impossível para Deus. Mas o maior milagre que Deus realiza é pegar pessoas mortas e que essas pessoas serão ressuscitadas. Estou dizendo o lado espiritual, porque eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos ressuscitou em Cristo e nos tornamos herdeiros de Deus. Deus trabalhou a nossa vida fazendo uma nova criatura. Nós somos nova criatura hoje, uma nova criação. Nós, pela fé, nascemos de novo, temos um novo propósito totalmente bem definido por Deus. Isso é inquestionável. Nós somos feitos novas criaturas para louvor da glória de Deus. A salvação não é uma coisa de graça, ou feita para que as pessoas, somente para o seu benefício, não, para honrar e glorificar o nome de Deus, para que a gente possa reconhecer a grandeza de Deus, porque a graça de Deus restaura o homem, vivificando em Jesus. Você se lembra do versículo 1, capítulo 2, diz assim: e vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Queridos, nenhum ser humano, nenhum homem sem Deus é vivo. O homem sem Deus, sem Jesus, ele é morto. E por isso, a importância dessa graça salvadora. Paulo disse que estávamos mortos. E a situação verdadeira daqueles que estão em Cristo. Ou seja, sem Cristo, você está morto. Eu estou morto. Paulo diz que nós somos encontrados nos nossos pecados, mas Deus nos resgatou em Jesus. Mesmo que o cotidiano das coisas possam apresentar e ter uma aparência de vida, mas o homem sem Jesus está espiritualmente morto. As pessoas que estão fora de Cristo estão cegas para a glória de Deus, surdas à voz do Espírito. E este é um estrago feito pelo pecado. O pecado me afasta de Deus, te afasta de Deus. Não adianta achar ou dizer que você possui uma vida emocional e física sadia, estável, mas existe morte. Paulo diz que estávamos escravizados. Nós hoje temos pouca noção do que é ser escravo. Por quê? Nós vivemos a liberdade. Mas essa época a escravidão é terrível. O homem sem Deus vive segundo os seus pensamentos, vive segundo o curso desse mundo, segundo os valores deste mundo. E somente sem Deus, somente mortos e escravizados, não somente mortos, mas condenados. Condenação eterna. O pecado continua fazendo estrago na vida. É isso que nós temos que entender. Mas a graça de Deus restaura a nossa vida em Cristo. Vamos dar um pequeno intervalo, vamos começar a seguir.